Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Tá todo mundo bem aí? Diz amém. Livro de Números, capítulo 26. Mais uma vez, Deus nos concede essa graça de poder estar aqui hoje para nós lermos a Bíblia e estudar. Isso para nós é um privilégio muito grande. Números, capítulo 26, diz assim: o segundo recenseamento. Depois dessa praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, conforme suas famílias, todos aptos para a guerra em Israel. Falou-lhes Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na direção de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Estes foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram de Enoque, da família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Hezron, a família dos Hezronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Foram estes os descendentes de Ruben, os quais formaram o total de 43.730 recenseados. Os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os eleitos pela comunidade, os quais rebelaram contra Moisés e Arão na rebelião de Coré, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu os 250 homens, os quais serviram de advertência. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Foram estas as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, e de Osni, a família dos Osnitas, de Enri, a família dos Enritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Foram estes os descendentes de Gade, os quais formaram o total de 40.500 recenseados. Os filhos de Judá, Onã, Mazer e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá, segundo as suas famílias, foram Iselá, a família dos Selamitas, e Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Hezron, a família dos Hezronitas, e de Amu, a família dos Amulitas. Foram estes os descendentes de Judá, os quais formaram o total de 76.500 recenseados. Os filhos de Sacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jesube, a família dos Jesubitas, de Sinron, a família dos Sironitas. Foram estes os descendentes de Sacar, os quais formaram o total de 64.300 recenseados. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaelitas. Foram estes os descendentes de Zebulon, os quais formaram o total de 60.500 recenseados. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas. Maqui gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Foram estes os filhos de Gileade, de Jezé, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Azriel, a família dos Azrielitas, de Siquém, a família dos Siquenitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Efer, a família dos Eferitas. Zelofeade, filho de Efer, porém, não teve filhos, mas apenas filhas, cujos nomes foram Maalá, Nó,
Ogla, Milca e Tisra. Foram estes os descendentes de Manassés, os quais formaram o total de 52.700 recenseados. Foram estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. Foram estes os filhos de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. Foram estes os descendentes de Efraim, os quais formaram o total de 32.500. Foram estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Bela, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airã, a família dos Airanitas; de Sufã, a família dos Sufanitas; de Ufã, a família dos Ufanitas. Os filhos de Bela foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Foram estes os descendentes de Benjamim, os quais formaram o total de 45.600 recenseados. Foram estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Sua, a família dos Suamitas. Foram estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas formaram o total de 64.400 recenseados. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Inaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Asser foi Sera. Foram estes os descendentes de Asser, os quais formaram o total de 53.400 recenseados. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jezeel, a família dos Jezreelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jazé, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Foram estes os descendentes de Naphtali, segundo as suas famílias, os quais formaram um total de 45.400 recenseados. Foram estes os recenseados dos filhos de Israel: 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a estes a terra será repartida em herança, segundo o recenseamento. À tribo mais numerosa darás herança maior, e à pequena herança menor. Cada um receberá a herança em porção aos seus recenseados. Todavia, a terra será repartida por sortes. Cada um receberá a sua herança segundo os nomes das tribos de seus pais. Cada herança será distribuída por sorte entre as tribos maiores e as menores. Foram estes os recenseados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Foram estas as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas e a família dos Coreitas. E Coate gerou Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Arão, Moisés e Miriam, irmã destes. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Ao todo foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima. Estes não foram recenseados com os filhos de Israel, porque não lhes foi destinada nenhuma herança entre eles. Foram estes os recenseados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, quando ambos contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na direção de Jericó. Entre estes não se encontrava nenhum daqueles que foram recenseados por Moisés e Arão, o sacerdote, no deserto de Sinai, porque o Senhor havia dito acerca deles: certamente morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Nun, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém? Conduzindo então nosso estudo dentro da palavra, viram os irmãos que nós lemos aqui uma quantidade grande de nomes e de famílias. Na verdade, a gente poderia ter saltado essa parte para poder partir lá para os últimos versículos. Por exemplo, o versículo 51.
Mas eu fiz questão de ler, porque na verdade eu calculei esses números todos para ver se eles iam fechar lá na frente, e eu vi que fecharam todos eles. Este texto, irmãos, vai falar para nós sobre o segundo recenseamento. O primeiro foi feito cá no capítulo 1 de Números, e agora o capítulo vai encerrar com o outro recenseamento. Eu fiz alguns cálculos aqui e vi que o povo de Israel diminuiu, na verdade, em relação à primeira contagem. Mas vamos seguir lá então. Este capítulo, irmãos, marca o início de uma nova etapa, na qual a nova geração é preparada para a entrada na terra prometida. Essa é uma geração totalmente diferente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler com cuidado, por exemplo, e não deixar aqui passar que quem está aqui diante de Moisés, quando Moisés faz essa contagem, na verdade é uma nova geração. Aqueles todos que saíram do Egito morreram, porque Deus tinha dito que eles iam morrer. Morreram todos. Então aquilo eram os meninos que nasceram. Agora estavam sendo contados os meninos da idade de 20 anos para cima. Outra vez, o primeiro recenseamento foi de 20 anos para cima. Mas como eles murmuraram de Deus, Deus ficou aborrecido, falou, vocês não vão entrar, vai morrer todo mundo. Na verdade, claro que quando a Bíblia diz aqui que daquela geração só tinha vivo só Moisés, aliás, falei errado, só Josué e Caleb, tem mais um outro que está vivo aqui ainda. Quem é? Não, daquela geração. Além de Josué e Caleb, tem um outro vivo. Quem é? É o que está escrevendo o livro. Quem é que está escrevendo o livro? Moisés, tá? É porque, na verdade, só para não ficar muito confuso, e talvez já respondendo a pergunta de alguém curioso que lá na frente vai falar, pastor, mas peraí, mas quem estava escrevendo o livro não era Moisés? Sim. O relato diz aqui, no versículo 65, porque o Senhor havia dito acerca deles, certamente morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas, na verdade, Moisés ainda está vivo. Moisés vai morrer lá na frente. Mas o restante da comunidade, irmãos, todos eles pereceram ali. Então, essa nova geração estava sendo preparada. Foi por isso que Deus manda contar outra vez os homens de 20 anos para cima capazes de sair para a guerra. Também nesse capítulo, há um propósito de orientar a divisão das terras entre as famílias. Isso nós vamos contar lá no versículo 52 para frente, versículos, isso mesmo, 52 até o versículo 56, nós vamos ver que o que Deus está querendo aqui também é já contar o povo para dividir a terra. Tanto que Deus, na sua justiça, Ele manda dividir. Para quem a família é grande, muita quantidade de terra. Para quem a família é pequena, menor quantidade de terra. Hoje, na verdade, a divisão das terras, a divisão dos bens, ela é totalmente desproporcional. Hoje não importa, a pessoa pode ser só o marido e a mulher, mas se eles têm a boca grande, como se diz, né? Eles têm muito. E o outro que tem muitos filhos, uma família grande, nem sempre tem o necessário para poder viver, para poder sobreviver. Mas aqui os irmãos vão dar conta que está mandando contar de 20 anos para cima, por um detalhe. Na verdade, essa contagem aqui agora, irmãos, vai preparar essa nova geração para a guerra. Então esses meninos de 20 anos para cima que vão agora partir para enfrentar, para entrar na terra prometida, eles vão enfrentar lutas, guerras, batalhas. Então existe aí todo um propósito de Deus. E na verdade, quem vai guiar esse povo a partir de agora, logo lá na frente, vai ser Josué. E a gente sabe que Josué era um homem de guerra. Então a gente nota que até nisso Deus age com muita certeza, né? Com muito cuidado. Se você ler a partir do verso 52, você vai ver que ali Deus orienta a divisão da terra. Disse o Senhor a Moisés: a estes a terra será repartida em herança, segundo o recenseamento, segundo que foi recenseado, tá? Esse capítulo registra também, irmãos, que nesta contagem estão apenas a nova geração, porque Deus esperou morrer todos aqueles da primeira geração, exceto Caleb e Josué. Veja aqui, eu li para você agora o versículo 65. Deus deixa, na verdade, que toda aquela geração morra. Primeiro, verso 64 vai dizer assim: entre estes não se encontrava nem um só daqueles que foram recenseados por Moisés, o sacerdote,
e Arão, o sacerdote, no deserto de Sinai, que foi o primeiro recenseamento. Deus não deixou nenhum. Então, já fica claro para nós que essa geração era uma outra, não era a mesma. Tá? Esse capítulo vai deixar claro que a geração que entra na terra prometida não é a geração que sai do Egito e nem mesmo aquela do primeiro recenseamento, porque aquela de 20 anos para cima ficou, só sobrou esses dois homens, e nós sabemos que nem mesmo Moisés vai entrar. Moisés vai andar mais um pouquinho ali na frente, e logo depois Moisés vai subir, vai morrer e não vai entrar na terra prometida, porque Deus vai cumprir o que ele disse. Deus havia dito que não ia permitir que Moisés entrasse. Vamos lembrar, por que Deus falou que Moisés não ia entrar na terra prometida? Por quê? Exatamente. Ao invés de Moisés falar com a rocha, Moisés bateu na rocha. E Deus tinha falado para ele, fala com a rocha. Tá? Se você dá uma lidinha no capítulo 14, eu sei que você gosta de ler a Bíblia, vai lá no capítulo 14, verso 22, 23, para você ver que faz menção de Josué e de Calebe. Tá? Capítulo 14 de Números, versículo 22 e 23, vai falar principalmente de Calebe. Diz assim, Números 14, 22 e 23. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles virá à terra que prometi, com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. 24, o meu servo Calebe, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Aí se você vir agora, pula para o versículo 30, você vai ver que vai falar aqui vai falar de Josué também. Versículo 30, não entrareis nessa terra a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei que nela vos fazer habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Fica muito claro que esses dois homens são os únicos da geração antiga, da geração velha, que vão entrar na terra prometida. Deus zela, irmãos, em cumprir tudo aquilo que ele diz. Amém, queridos? Se Deus fala, ele cumpre, tanto naquilo que é bom, tanto que naquilo que é ruim. Nesse caso aqui, este é o texto que mostra para nós, confirmando o versículo 64, 65, confirmando que quem entrou dessa geração foi só Josué e Calebe, tá bom? O texto, irmãos, que nós acabamos de ler ele todo, começa mostrando que após a morte dos últimos israelitas da primeira geração, Deus ordena o segundo recenseamento, que somou um total de 601.730. Na verdade, esse último total aqui é 1.820 pessoas menos do que o primeiro recenseamento. Veja bem, o povo então, em vez de aumentar, diminuiu, quase que o mesmo tanto do primeiro recenseamento. Foram 1.820 a menos, esse texto todo que nós lemos. Agora, um detalhe que chama a atenção, esse texto começa dizendo, depois dessa praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote. Conta ao povo novamente. Engraçado, quando ele diz depois dessa praga, vamos ver, por que você imagina que ele diz depois dessa praga? Por que depois da praga ele manda contar? É porque nessa praga, morreram os últimos da primeira geração. Por isso que o versículo primeiro, se você olhar sua Bíblia, Números 26, versículo 1, começa, depois dessa praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, conforme suas famílias, todos os aptos para a guerra em Israel. Por que ele manda contar? Porque esses ali estavam selados para entrar na terra. Os anteriores tinham que morrer primeiro. Então depois que morreu tudo, Deus faz uma recontagem. Então, quando a gente lê a Bíblia com cuidado, a gente começa a entender. Então é por isso que faz menção dessa praga. Que depois dessa praga, ou seja, aquela praga anterior, na qual morreram 24 mil pessoas, tá?
diz o versículo 9 do capítulo 25. 9 do capítulo 25. Os que morreram da praga foram 24 mil. Esse 24 mil era o restante. Na verdade, 24.001, porque 24 mil e Moisés, que vai morrer mais para frente. Então, aqui fecha o número. Então, Deus esperou que morresse todos aqueles que tinham que morrer, que ele disse que morreria. Um detalhe, querido, para você que anda muito preocupado com a volta de Cristo, você que anda perturbado, não sabendo as coisas de fato como serão, eu quero que você entenda assim, presta atenção, faltava morrer 24 mil para que Deus desse o último pontapé para o pessoal entrar na terra prometida. É assim que Deus faz, que Deus tem paciência, Deus espera. Foi matando, até que morreu que 600 e tantos homens. Aí depois agora morre 24 mil da praga, encerra a medida, chegou onde Deus queria. Aí só tem Moisés que vai morrer logo para frente e o povo vai entrar na terra prometida. Então Deus tem paciência, tá? Vocês estão vendo o caos que está o Brasil? Estão vendo? Já não tem mais gasolina nos postos. Se tem, avisa que nós comunicamos no grupo da igreja. Eu ontem abasteci, fiquei meia hora abastecendo. Quando eu cheguei em casa foi um desespero. Aí eu usei os grupos da igreja para servir de comunicação. Pedi, quem sabe aí, comunica. Aí começaram a comunicar. Onde não tinha, pelo menos ninguém perdia tempo. O mar ficou 2 horas para abastecer e não conseguiu, foi para um outro ainda, né? Gás de cozinha, acabou. Eu rodei em 6 hoje, não tinha. Eu rodei, apesar, eu tenho 3 botijões, que lá em casa vai muita gente, eu tenho 3, mas 2 estavam vazios. Eu falei, vou procurar, vou encher mais um outro e vou deixar, porque minha casa é muito cheia. Conclusão, não tem, eu tenho gás ainda para uso. Mas aí já aproveitei umas visitas, estava lá em casa, dei um machado para eles, falei, só para que as morram ali afora, traz lenha. Eles trouxeram um tanto de lenha, eu tenho saída, e você? Eu tenho lenha, tem fogão a lenha. Quem tem fogão a lenha aí? Então, queridos, eu estou te mostrando isso aqui só porque nós estamos falando de tempo. Deus esperou anos e anos até morrer os últimos 24 mil, para mandar contar ao povo, e o povo agora arruma a terra prometida, junto com o líder Josué, porque Moisés vai morrer logo depois aqui no texto. Para você ver que Deus esperou muito até morrer. Vou falar algo do meu coração aqui. Pode ser que muitos dessa geração, irmãos, chegaram a pensar, Deus não vai fazer nada que ele falou, nós vamos acabar entrando na terra. E aí dançaram feio, porque Deus esperou pacientemente. Morreu os últimos da praga, Deus fala, conta o povo que agora vai. Lá na frente, Deus não tem dó. Moisés morre e não entra na terra, e vai Josué e Caleb conduzir o povo. Vai ter mais murrinha lá na frente, vocês vão ver, vai ter mais dificuldade. Mas eu quero dizer com você que nós estamos experimentando um pouquinho. Eu experimentei o que é. Glória a Deus que eu enchi meu tanque de carro, falei para vocês, meia hora para abastecer. Quando eu chego em casa, eu vi que o povo está desesperado, não tem gasolina, falta o petróleo, o caminhão não anda, não tem jeito dos carros andarem, não abastece. E aí vai comer o quê? Vai comer o quê? Então, isso eu estou te falando é por questão de tempos. Sabe, irmãos, tem gente que acha que é muito difícil Jesus voltar. Tem muita gente achando que é difícil Jesus voltar. Tem gente que está achando que é difícil. Eu queria que você só pensasse, se essa greve durar mais uma semana, nós vamos ter noção de que não é difícil Jesus voltar. Tá? Tem dó. Lembra lá Jesus dizendo, ai das grávidas, ai das que estiverem para dar à luz naqueles dias. Para e pensa, meu irmão. A pessoa que precisa ser transportada para o hospital sem gasolina, eu tenho um tanque de gasolina. Eu vou reduzir minhas visitas, vou reduzir tudo, porque eu vou precisar do carro para vir de lá para cá e daqui para lá. Já avisei para a Ana Silva, não vão poder, vamos reduzir as visitas. Eu não sei, eu gasto um tanque de gasolina por semana. 53 litros só no trabalho. Vindo para a igreja, fazendo as visitas, os trabalhos que tem. Então eu já avisei, vamos parar, vamos se regular. Por quê? Porque eu não sei até quando. Uma semana eu tenho gasolina. E quem me diz que vai voltar segunda, terça, quarta, quinta? Hein? É um milagre, é hora do milagre, é só um milagre mesmo. Vamos orar nas panelas, né? E Deus vai multiplicar. Para quem tem fé, a oração vai funcionar. Não é? Vai. Mas só que eu quero te dizer é sobre tempos.
Tem gente que acha que é difícil, tem gente que acha que é difícil se cumprir o livro de Mateus, que traz mais detalhadamente os sinais dos tempos. Tem acha que é difícil, não, irmão. Nós estamos totalmente seguros nas mãos do Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. E ai de nós estamos dormindo, nós não estamos orando nada, nós estamos buscando Deus, nós estamos brigando com encrenca, nós estamos querendo encher nossa barriga, não importa o outro. E, irmãos, é muito séria essa questão. A gente tem que buscar o Senhor, porque Deus é muito minucioso naquilo que Ele diz e Ele zela para cumprir. Sabe aquela parte que diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão? Tem gente que acha que esse trem é outra coisa, senão o zelo de Deus pela palavra dele. Se Ele falar algo, está falado. Nós vimos que o próprio Balaão lá atrás falou isso. Balaão falou que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Então a gente precisa, irmão, dessa graça. Eu estou pegando esse exemplo hoje, porque eu não sei quem é que está por dentro disso não. Mas na verdade, sim, o açúcar do Bretas dura até hoje. O arroz está acabando. Tem mercadinho. Eu passei para buscar botijão de gás, eu vi mercearia fechada, padaria fechada. Por quê? Porque ninguém compra, por exemplo, uma lanchonete. Os meninos que gostam dos hambúrguer da vida aí. Você acha que eles compram lá, irmãos, 500 caixas de hambúrguer? O irmão Afonso tem uma irmã que tem lanchonete. Eles compram o produto do dia, não é? Eu sei, é o produto do dia. A irmã dele, o esposo dela sai 2 horas da tarde, compra os produtos do dia para fazer o seu lanche fresquinho. Irmão, ninguém tinha estoque para uma semana, não. Você vai querer comer o seu hambúrguer da vida, você que tem o seu dinheirinho lá, e não vai ter. Você vai querer o arroz, não vai ter. Eu sei o que é querer e não ter. Na década de 70 e qualquer coisa, deu uma bruta do enchente, eu acho que é 76. 76 por aí, 79. Ipatinga ficou sem produto no supermercado. Eu vou dizer uma coisa, hein? Foi, não foi? Eu vou dizer para vocês, eu sei o que é sair na mercearia, tentar comprar e não ter. Você podia ter o dinheiro e não tinha. Feijão, eram os restos dos feijão. Parece que o resto do Brasil inteiro, eles começaram a arrancar aqueles restos, que tem duro que nem pressão cozinhava. Querida, eu me lembro mais ou menos disso. Eu tinha não sei quantos anos lá, bem novo, mas lembro. Então, eu quero que você preste atenção, tá? A razão pela qual esse texto começa depois dessa praga, disse o Senhor para Moisés e Eleazar, quanto ao povo, eu vejo nisso aí, sabe, a paciência de Deus, esperou. Deus poderia ter mandado fogo do céu e queimado aqueles 601 tudo, não podia? Não, ele esperou, foi esperando, nasceu uma nova geração, e Deus está investindo nessa nova geração. Por isso que eu gostaria que a igreja despertasse. Deus é paciente. Se Deus matasse aqueles 600 e tantos, não teria essa nova geração. Mas Ele não matou para que aquela geração multiplicasse, tivessem filhos, para que Deus agora investisse nos filhos deles, porque Deus ainda depositou neles determinada, vamos chamar assim, esperança. Para você não pensar que Deus tem que ter esperança em ninguém, mas Ele depositou tipo assim, essa nova geração vai me temer, então eu vou investir nela. Então vai investir numa nova geração. O que eu quero dizer? Que se você não acordar, Deus investe na próxima geração. Amém, igreja? Desperta você. Se você bobear, Deus investe na outra. É assim que Deus está fazendo aqui. Matou os últimos 24 mil, agora eu vou investir nessa nova. Conta para mim de 20 anos para cima, porque é eles que vão herdar a terra. É eles que vão terminar essa história que ele começou lá com Abraão, quando ele prometeu a Abraão que ia abençoá-lo. Então, querido, se você não acordar da tua cama, não acordar desse marasmo, não acordar dessa vida paradona, essa cabeça preocupada com tudo e não preocupada com os tempos de Deus, acorda, porque Deus investe numa nova geração. Nós morremos e Ele vai e levanta uma outra geração. Essa geração precisa despertar. Essa geração, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, essa geração atual ela é muito voltada para evento. É uma geração de evento. Faz evento, nós estamos. Não tem evento, nós não estamos. E Jesus vai pegar muita gente desapercebido, porque Ele pode vir num momento desse. Então aqui, você se dá conta disso junto comigo, que essa geração aqui,
ela soma 1.820 a menos do que a primeira. Pastor, onde você arrumou isso? Eu vou te mostrar agora onde eu arrumei. Se você voltar lá no capítulo 2, verso 32, você vai ver que a contagem deles foi essa toda, tá? De 20 anos para cima, igual agora. Capítulo 2, versículo 32 diz assim: são estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, todos os recenseados pelos seus esquadrões, foram 603.550, tá vendo? 603.550, em Números 2, 32. Mas agora, nessa última contagem do capítulo 26, você vai ver lá no versículo 51, que está escrito assim: foram estes os recenseados dos filhos de Israel, 601.730. Somando, então ali a gente vai ver que caiu deles 1.820, tá? E aqui há também esse enfoque, como eu disse, na segunda contagem, vocês vão encontrar um enfoque de família. Aqui vai dar uma certa ênfase na família. Por quê? Porque aqui Deus vai também dirigir a divisão das terras a partir da conquista. Então é por isso que eu fiz questão de ler para os irmãos que tem um nome de umas famílias, um nome até difícil de falar. Tá vendo? Quer ver? Eu comecei aqui no versículo 5, por exemplo. Olha, os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Enoque, e fala lá, ó, a família dos Enoquitas. De Palu, a família dos Paluítas. De Esrom, a família dos Esronitas. De Carmi, a família dos Carmitas. E vai assim, fala o nome do homem e o nome da família. Por que o enfoque na família? É porque aqui Deus quer deixar registrado que cada família dessa vai receber um pedaço de terra. Então aqui não é só, igual no capítulo 1, levantando o povo para a guerra. Aqui é levantando o número de pessoas para a guerra, mas também levantando agora para dividir a terra. Deus não perde tempo, irmão. Deus faz as coisas muito perfeitas, tá bom? Seguindo no nosso estudo, há um detalhe aqui importante, que é o seguinte: apesar de Datã e Abirão terem morrido em Coré, a Bíblia deixa isso registrado para nós. Apesar de Datã e Abirão terem morrido em Coré, quando a terra os engoliu, isso nós encontramos no capítulo 16, esses dois camaradas pecaram, né? E a terra os engoliu, Datã e Abirão. Deus se lembra que os filhos de Coré, que incitando eles esses dois, incitando o povo de Israel para se rebelar, os filhos de Coré sobreviveram. Deus não matou os filhos de Coré, certamente que os filhos de Coré não se meteram naquela confusão. Deus, irmão, não mata o justo junto com o ímpio. Fica sabendo disso, tá? Nunca esqueça. Pode estar um ímpio dentro do carro, pode estar 5 ímpios dentro do carro e um justo. Deus não deixa um justo morrer junto, não. Deus não é Deus de confusão, não. Deus não faz isso nunca. Você pode estar no avião. Se você é justo e não chegou a tua hora, todo mundo morre e você não morre. Você pode estar onde for. Deus nunca vai deixar essa mistura acontecer. Quando você vê um acidente e que milagrosamente alguém não morre, você pode estar certo, Deus tinha um propósito naquela vida. Deus não deixa ninguém morrer fora do tempo e muito menos deixa o justo morrer, a menos que tenha chegado a hora daquele justo, tá? Mas eu quero te dizer o seguinte, que Deus não deixa que ninguém morra fora da hora, que ninguém vá fora do tempo, e Deus tem um zelo muito grande pelos seus. Deus tem um zelo enorme por cada um de nós. A gente aqui não vê o tanto de livramento que Deus dá num dia. A gente aqui não vê o quanto que Deus livra. O Deus te livra, Deus me livra, Deus nos livra. A gente é muito ingrato, irmãos. A gente não reconhece o quanto Deus é bom. A gente preocupa com a novela, o fim da novela, preocupa com o fim do futebol. A gente preocupa com, sei lá, mas não preocupa com o nosso relacionamento com Deus. O quanto Deus tem sido bom. Eu quero te mostrar isso só para que você entenda que Deus aqui, Ele lembrou que os filhos de Coré tinham sobrevivido, não morreram junto com Datã e Abirão e Coré e suas famílias. Como sobreviveram, Deus aqui vai deixar registrado que eles também terão herança junto com os filhos de Israel, apesar que o pai deles, Coré, não estava vivo. Olha aí, versículo 9 a 11. O filho de Palu, Eliabe, versículo 8. Agora o 9. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Aí a Bíblia registra: Datã e Abirão foram os eleitos pela comunidade, os quais rebelaram contra Moisés e Arão na rebelião de Coré, quando se rebelaram contra o Senhor.
a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, cujos seguidores morreram, quando o fogo consumiu os 250 homens, os quais serviram de advertência. Aí o versículo 1 diz: os filhos de Coré, porém, não morreram. Aí Deus vai agora e dá para eles herança, porque eles não morreram junto com aqueles 250 lá, que o Senhor fez aquela coisa estrondosa, tá bom? E aí eu fui buscando na Bíblia e encontrei uma coisa muito bonita com relação a eles. É que alguns dos filhos de Coré que não rebelaram acabaram ficando famosos na Bíblia. Como Deus é tremendo, o pai do camarada fez besteira, morreu, os filhos, alguns deles não morreram, e Deus ainda honra o camarada lá na frente, porque honrou a Deus. Então, querido, não importa o que o teu pai tenha feito, não importa nada disso. Se você honrar a Deus, Deus vai se lembrar do que você fez. Então esse negócio de querer mostrar o que faz é bobeira. Tem gente que gosta de ficar mostrando que doa, que faz isso e que faz. Não fala, não precisa falar nada. Deus está notando tudo que você faz, Ele vai te honrar lá na frente. Então, se você puder abrir sua Bíblia em 1 Crônicas 6, nós vamos ver que Deus acabou honrando e que alguma dessas pessoas se tornaram, eu falei famoso ali, mas é no sentido de crescer, né, e ser abençoado. É 1 Crônicas que eu falei, né? Vamos lá então, 1 Crônicas, capítulo 6, verso 33 e 37. 1 Crônicas 6, 33 até o 37. Quem achou aí diz amém. Diz assim, 1 Crônicas 6, 33, 37. Estes são os que ali serviram com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zefu, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amasaí, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Eliasaf, filho de quem? Corá. Ou seja, que nome famoso que vocês viram aqui nessa lista que nós lemos? É muito nome, né? Eu vou voltar para você ver. Só para você ver. Eu li até o 37 porque a genealogia vem, tipo assim, do mais novo para o mais velho, né? O Corá está no 37, tá? Ó, filho de Corá. Aí vai falar o nome de Corá. Olha para você ver, se você olhar bem no 33 para cá, já começa a falar, ó. Estes são os que ali serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana. Samuel, filho de Elcana. Quem lembra do Samuelzinho de Elcana? Elcana e Ana, né? O Samuelzinho, tá aqui, ó, filho de Elcana, tá vendo, ó? Samuel, filho de Samuel. Ou seja, tá falando que o Emã era o cantor, que era filho de Joel, que era filho de Samuel, e Samuel era filho de Elcana. E quem embaixo vai falar que era da linhagem filho de Corá. Só para os irmãos verem. E também tem um outro. O Salmo, o título do Salmo 88, se você puder abrir sua Bíblia, nós estamos falando, irmãos, que Deus honrou Coré, tá? É Coré ou Corá, tá, irmãos? Você vai notar a diferença, mas não preocupe, é a mesma coisa. Salmo 88, o título do Salmo 88 fala aí que é, de que é esse Salmo. Se você abrir aí, pode ler. Se é que na sua Bíblia tem título, né? Na minha tem. Tá vendo? Um salmo dos filhos de Coré. É o Coré, esse Coré, ou o Corá, né? Não importa. Que cá atrás Deus lembrou, apesar do homem ter pecado, Deus honra. Deus lembrou que esse menino, esse homem, tinha filhos e que esses filhos não desonraram ao Senhor. Então, Deus ali suscitou essa geração até chegar e abençoar Israel através da vida desses, tá? Seguindo nossa leitura, a gente vai notar o quê? Que este era o exército que ia vencer os inimigos, esses meninos, 601 mil e mais um pouco, que aqui foram contados, era este exército que ia vencer os inimigos. Mas quanto à divisão da terra, Deus ajuda da seguinte maneira: tribos maiores herdariam mais terra, e as tribos menores iam herdar menos terra, e tudo deveria ser por sorte, tá, irmãos? Agora, a questão de ter sido por sorte, o versículo 54 até o 56 vai mostrar isso para nós.
a tribo mais numerosa, uma herança maior, cada um receberá sua herança em porções aos seus recenseados, todavia a terra será partida por sortes. Essa questão de ser repartido por sortes, a gente não tem detalhes como era, né? Se era um sorteio, a forma como foi feito, mas tudo indica que era sorteio, tá? Sorte por sorte, tá? Tudo indica que era por sorteio, mas nós temos que crer que mesmo que seja por sorteio, certamente Deus estava no controle, Deus estava dirigindo e ajudando todas as pessoas. Ah, pastor, então eu posso jogar porque Deus aí ajudou o povo lá? Não estou falando nada disso, é que a Bíblia fala por sorte, certamente é um sorteio, foi um sorteio, né? A gente não pode aí tentar descobrir como era, mas foi por sorte. Certamente todos ficaram muito felizes em receber suas partes na herança, né, de uma terra que eles não fizeram nada por ela. Deus é que falou, vou dar essas terras para vós, né? E Deus cumpriu, tá bom? Agora, um outro fato importante é que a tribo de Levi, irmãos, por não participar de guerras e nem receber herança em Israel, porque sua herança, pois Deus era a sua herança, eles foram contados separadamente outra vez, e também foram contados da idade de 1 mês para cima. Um detalhe, a contagem era contar de 20 anos para cima, mas os levitas, Deus mandou contar de 1 mês para cima. Nós já discutimos sobre isso. Os levitas não iam lutar, os levitas iam cuidar do ministério no templo. Por que será que eles tinham que ser contados de 1 mês para cima e não de 20 anos para cima? Para a guerra tinha que ser 20 anos, mas para o ministério é de 1 mês para cima. Nós falamos muito sobre isso. Uma delas, irmãos, e talvez a mais importante, é que todo mundo que quer trabalhar na obra de Deus no ministério tem que entender, quanto antes você começar a se preparar, melhor. Se você, aqui, nota bem, era para contar todo mundo de 20 anos para cima, mas os levitas que não iam para a guerra, mas iam trabalhar no tabernáculo, auxiliando o sacerdote, tinha que ser contado de 1 mês para cima. Ou seja, o menino já nascia e o menino já era direcionado para o trabalho do Senhor. Então, qualquer um de nós aqui que almeja um dia trabalhar na obra do Senhor, já está atrasado. 10, 20, 30, 40, já está atrasado. Por quê? Porque é novo que começa, é de início, tem que ter essa busca constante. Sabe uma das razões que nós temos um punhado de igreja fazendo muita besteira por aí? É porque nós temos muitos obreiros que não passaram pelo crivo da palavra, não tem noção do que Deus orienta para determinada área, e a pessoa está aí abrindo igreja, e abre igreja e fecha igreja, e copia uma igreja, depois copia a outra, e muda a pintura, e muda o teto, e muda banco, e nada anda. Por quê? Porque na verdade, querido, está aqui, ó, está na cara para você. Os levitas tinham que ser contados de 1 mês para cima de idade, enquanto os guerreiros eram de 20. Guerra é bruta, você não precisa treinar muito para a guerra não, naquela época então a guerra era pancadaria. Agora, para servir a Deus, o menino tinha que ser dedicado desde novinho, era contado de um mês para cima, para que se somasse o seu tempo para o treinamento da obra do Senhor. Então eu deixo esse registro aqui, tá? Não se esqueça que os levitas foram contados separados, e na verdade eles deveriam ser contados de 1 mês para cima. Querido, não esqueça disso. Quer servir a Deus? Já está atrasado. Tem que preparar, tem que estudar, tem que ir para a escola dominical. Falar em escola dominical, já tem até nossa revista, né, Alzita? Já, a dos adultos já chegou, viu? Está acabando, só tem 3 lições, está acabando e já chegou a outra, é uma beleza. Veja bem, dá uma olhadinha lá no capítulo 18. Eu quero que você volte, é só para a gente entender. Capítulo 18, versículo 23 e 24, capítulo 18, 23 e 24, traz para nós essa referência. Capítulo 18, 23 e 24, diz assim: os levitas, porém, farão o serviço da tenda da congregação e levarão sobre si a sua iniquidade. Este será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Olha que lindo! Então por isso que eles não foram contados junto com o povo de Israel. Então na verdade,
a somatória do povo de Israel seria 601.730 mais 23 mil, porque essa foi a contagem dos levitas, que na verdade não entram na contagem do povo de Israel. Deus então era a sua herança, por isso que eles não tinham herança, tá? E aí no capítulo 3 a gente vê que a contagem dos levitas, primeiro foi de 1 mês para cima, e agora Deus repete, conta eles de 1 mês para cima, tá bom? E a contagem deu, de acordo com o versículo 62, 23 mil, diz assim: ao todo foram recenseados 23 mil homens da idade de 1 mês para cima. Estes não foram recenseados com os filhos de Israel, porque não lhes foi destinada nenhuma herança entre eles. Vamos lá, nós falamos isso no estudo. Por que será que os levitas e os sacerdotes não tinham herança no meio de Israel? Nós falamos sobre isso. Por que será que os sacerdotes e os levitas não tinham herança? Eles não tinham terra. Nós falamos sobre isso. Eles não tinham terra, eles não tinham herança. Uma das razões é esta, é que eles não tinham herança, porque eles não podiam trabalhar em mais nada, eles tinham que ter tempo de serviço do templo. Agora, um outro motivo também é que eles jamais poderiam se enriquecer. Isso é uma regra para quem quer servir a Deus. Estão vivendo um mundo totalmente distorcido. Eles não podiam ter herança, porque eles não podiam se enriquecer. Com herança você podia ter muita ovelha, com uma terra você podia plantar muito, colher muito, vender muito, muita ovelha, vender lã e ficar rico, igual Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem rico. Entendeu? Existia rico no Velho Testamento também. E Deus vai falar que vocês não vão ter nenhuma herança no meio de Israel. Eu sou a tua herança, disse Deus. Por quê, queridos? Porque Deus não queria que eles jamais ficassem ricos. Já imaginou? Pastor não podia ficar rico. Os levitas eram pastores, os levitas eram auxiliares dos sacerdotes, os levitas iam viver ali dentro, eles iam comer do bom e do melhor, eles iam ter as melhores partes. Os dízimos eram dos levitas, a Bíblia diz, Deus direcionou os dízimos para os levitas. No entanto, que eles não podiam ter herança nenhuma, então eles podiam ganhar dízimo, e não podiam comprar nenhum pedacinho de terra para eles. Nasceram sem terra, ia morrer sem terra, e ia ter os dízimos nas mãos deles para eles poderem gastar. Está vendo, querido? Como é que funciona a coisa? Isso é para você não ser vendido por aí, quando você encontrar essas linhas aí teológicas milionárias. Não era assim desde o princípio, não. A gente precisa abrir o olho. Por isso que eu gosto do estudo bíblico. Por isso que eu peguei aqui e disse que os meninos a contar de um mês para cima, é porque quem quer servir a Deus tem que começar rápido. Tem que começar rápido. Um dia eu fiz uma pergunta aqui: quantos anos que a gente demora para formar um pastor? No dia que a igreja foi consagrar o pastor Delfino, já foi no meu tempo de pastor, então foi eu que fiz a consagração dele. Aí eu fiz a seguinte pergunta: quantos anos que a gente demora para formar um pastor? Você acha, querido, que você aceita Jesus hoje? E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, você está apto para abrir uma igreja? Você está muito enganado. Você vai abrir igreja e vai fazer vergonha, igual está um punhado aí. Pastor roubando mulher de membro, pastor roubando mulher de pastor, pastor pedófilo. Você vai encontrar, está cheio disso. Agora, uma coisa eu te falo: pastor que faz isso, ele nunca recebeu do alto a unção para ser pastor. Porque se ele tivesse recebido, jamais faria isso. Pronto, está selado. Mas as pessoas gostam. As igrejas gostam. Você sabe que gosta. Então, infelizmente, mas tem que passar pelo crivo da palavra. Tem que começar cedo. É desde novo. É estudar, aprender com os mais velhos, aprender com os pastores mais velhos, aprender com quem Deus chamou. Mas não, a coisa não é bem assim nos dias de hoje. Então os levitas, irmão, não receberam herança, porque Deus era a sua herança. Porque eles tinham que dedicar-se ao trabalho da igreja, não tinha tempo para trabalhar na terra, para criar ovelha, não podia nem ficar rico, não era para ficar rico, era para comer do bom do melhor, morrer e pronto, glória a Deus, aleluia. Era o sacerdócio, era o chamado de Deus ministerial. Então, querido, eu trago isso para vocês, para você dar uma olhadinha bem, tá? Deus então ali
contou 23 mil que eram os obreiros eram os obreiros do templo que iam servir ao povo de Israel dentro do chamado de Deus para suas vidas. Então, nós podemos encerrar esse estudo, irmãos, concluindo que com Deus a gente não brinca. Ele não esquece de nenhuma de suas promessas, mesmo que seja ruim para nós, tá? Ele disse que não ia entrar ninguém naquela geração, ninguém daquela geração ia entrar lá na terra prometida, e ele cumpriu. Então a gente não brinca com Deus, tá? Ele nunca esquece suas promessas. Ele disse que levaria Israel à terra prometida, mas que daquela geração apenas Josué e Caleb tomariam posse. E realmente Deus é o dono da vida. Ele matou todos e vai matar o último agora, que é Moisés. Quando ele fala, ele cumpre. Amém, queridos? Quando Deus fala, ele cumpre. Amém? Mas quando ele fala coisa ruim também, ele cumpre. Amém? Amém. Cumpre. Nós temos que clamar o tempo todo para Deus mudar de ideia. O nosso choro, o nosso clamor pode fazer Deus mudar de ideia. Você está vendo o Brasil como é que está? Quem está chorando? Quem está chorando pedindo o Brasil melhor? É aí que está. Temos que partir. Então, querido, olha, não esquece daquilo. Deus é o dono da vida. Ele falou que ia matar aquela geração, matou tudo. E quando ele fala, ele cumpre. Nós temos nas mãos a capacidade de mudar o coração de Deus, sim, pela nossa oração, pelo nosso clamor. Quando Jesus falou com relação àquela viúva que inoportunava o juiz, ia todo dia, ela ia: juiz, resolve minha causa. E aí, um dia o juiz resolveu. O juiz não era bom, ele era iníquo, mas Jesus disse que ele resolveu de tanto que aquela mulher perturbava. E lá embaixo Jesus fala: assim também o vosso Pai que está no céu, vai lá o tempo todo diante de Deus, clama que um dia Ele vai te ouvir. Então vamos começar a clamar pelo Brasil. Deus tem misericórdia do Brasil. Gente, vamos começar a pedir: Deus, nós queremos uma gasolina mais barata, um petróleo mais barato, me ajuda. Ele vai ajudar. Tem lógica, a mesma gasolina que nós compramos de R$5, ali na Bolívia ela custa R$1,56. Não é dólar não, tá? Vocês querem continuar com esse Brasil? Então continua. Eu não quero, eu estou sofrendo. Estou orando: Deus, tem misericórdia. Eu quero um Brasil próspero. Quero um Brasil onde quem vive com salário mínimo vai viver bem. Se a gasolina baixar, salário mínimo não vai dinheiro de rico. Então, querido, não fica nesse assim não. Levanta, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir: Deus, faz alguma coisa. Chora diante de Deus. A Bíblia diz que um coração contrito e aflito Deus jamais vai desprezar. Igreja, começa a chorar diante do Senhor. Queremos um Brasil abençoado. Queremos o Senhor abençoa, fortaleça. Querido, desperta. Nós temos nas mãos autoridade no reino espiritual para usar da maneira correta. Temos que despertar, temos que orar, porque Deus, Ele cumpre o que Ele fala. E infelizmente, um país onde carnaval, onde futebol domina, Deus é muito bom, porque nós merecíamos era pior. Você sabia que nós merecíamos pior? Um Brasil igual o nosso, querido, onde que domina é futebol, domina é carnaval, música é imoral, o que domina é imoralidade, o que domina é novela. Nós temos que agradecer: oh Deus, o Senhor é bom demais, porque o que domina no Brasil é futebol, carnaval e as novelas. Amém? Podemos encerrar? Vamos encerrar, querido, vamos orar. Deus te abençoe e te guarda. Semana que vem, se Deus der graça, vamos continuar com o nosso estudo, tá? Da palavra de Deus. Deus tem paciência, Deus tem muita paciência. E é isso que Ele está fazendo, querido, tendo paciência. Esperou até que morresse o último, para que Ele pudesse conduzir o povo de Israel, como Ele disse. O que o Brasil está esperando para voltar todo para o Senhor? O que o Brasil está esperando? O que Deus está esperando de nós? Acho que Deus está esperando a igreja levantar. A igreja levantar. Vamos fazer isso? Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade.
Deus, nós queremos interceder por nossas vidas primeiro e pedir ao Senhor um despertamento. Desperta-nos, ó Deus, para a Tua obra. Desperta-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que o Senhor desperta os brasileiros, a igreja no Brasil, para oração, para intercessão. Queremos te pedir, Senhor Deus, Senhor, dê graça. Não estamos conformados com nada disso que está acontecendo, Senhor. Esta escassez de produtos, mas nós sabemos que isso tudo é espiritual. O Senhor está testando, o Senhor está provando a igreja, e eu quero pedir a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, a intervenção do Senhor. Um dia o Senhor nos mostrou que algo estranho estava acontecendo no reino espiritual no Brasil, e que a igreja do Senhor estava dormindo, e o Senhor tem dado sinais a cada dia, e eu clamo a Ti por um despertar genuíno da igreja, do Teu povo. Desperta cada membro desta igreja, meu Deus, tenha misericórdia, fala com cada um ainda esta noite, Senhor. Quero te pedir que enquanto este povo estiver na sua casa dormindo, o Senhor te manifesta através de sonhos, de visões, e desperta a igreja, desperta o teu povo. Nós precisamos acordar, meu Deus, e para clamar a Ti pela nação que nós queremos. Tenha misericórdia, cuida da nossa vida, ajuda a igreja a estar preparada para se encontrar com o Senhor Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Peço a Tua graça, a Tua proteção, e peço o Senhor solução para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez. Repreenda o inimigo, repreenda o devorador, mas eu não peço a Ti que repreenda de nada além de nós. Repreenda da igreja, Senhor, essa igreja, meu Deus, que não marcha, que não caminha, a igreja, meu Deus, que está focada em si mesma, em as quatro paredes, uma igreja focada, Pai querido, em inchar e não em crescer para a glória do Senhor. Tenha misericórdia, clamamos a Ti por um avivamento genuíno, Senhor, onde vamos ganhar nossos parentes, nossos vizinhos para o Senhor, vamos ganhar, meu Pai, a nossa casa para o Senhor. Tenha misericórdia. Eu coloco mais uma vez a nossa casa, esta igreja nas Tuas mãos, a nação brasileira nas Tuas mãos, pedindo a Tua interferência, a Tua graça. Muito obrigado mais uma vez, eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus te abençoe e te guarda. Ora pelo Brasil, ora pela igreja no Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.